Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Quadros por Segundo. Eu sou o Thiago Araújo e esta é a crítica de Duna, a nova adaptação aí do livro do Frank Herbert, é um clássico aí mundial, importantíssimo para a literatura sci-fi e de fantasia. Mas antes da gente ir pro conteúdo, eu queria que você desse aí uma curtida nesse vídeo, que você se inscrevesse se você ainda não é inscrito, ative o sininho aí para receber todas as notificações do canal. Quando o vídeo sair, você já vai receber aí, você já clica, já assiste. E se você gostou desse vídeo, comenta aí o que é que você achou, se você concorda ou discorda das minhas opiniões. É sempre legal a gente debater. Esse filme de 2021 tem direção do Denis Villeneuve e ele é um lançamento da Warner. Ele foi gravado a parte 1 sem saber exatamente se a parte 2 iria sair. Bom, para começar, Duna é uma experiência de cinema incrível. Tanto a fotografia, quanto a direção de arte, quanto os efeitos visuais, quanto a edição de som e a mixagem de som, tudo isso é sensacional. Tudo isso é pensado numa escala pouquíssimo vista no cinema, que me lembrou muito Senhor dos Anéis. Mas não me lembrou muito o Senhor dos Anéis por conta da qualidade necessariamente. Me lembrou muito Senhor dos Anéis por conta mesmo da escala. É algo que a gente vê pouquíssimo no cinema e com qualidade tão absurda como essa. O Denis Villeneuve é um cineasta que é conhecido por ser muito perfeccionista, por criar um universo de maneira muito única. E aqui ele repete toda a façanha que ele fez, tanto em Blade Runner 2049, quanto em A Chegada, quanto em outros filmes dele. A excelente fotografia, ela vem em tons alaranjados, tons mais azulados, dependendo do local onde ele se passa. Tem um tom meio dark, meio escuro, em um determinado planeta aí também, que diz respeito ao vilão da história. Os tons dela não são muito contrastados, geralmente são tons um pouquinho mais pastéis, eu percebi assim. Mas dentro do planeta de Duna, né, dentro do Arrakis, que é o principal planeta da trama, a fotografia ela consegue emular todo esse sentimento do deserto, todo esse calor, toda essa envolvência que aquele planeta ele tem dentro da narrativa, principalmente relacionados ao protagonista. E é tudo extremamente bem pensado aqui, tanto a fauna quanto a flora, os animais que habitam naquele universo, as populações que habitam aqueles planetas. É tudo muito bem estabelecido, é tudo muito bem pensado, é tudo muito bem traduzido. E essa construção do universo passa também por uma excepcional direção de arte. Todos os locais, todos os sets, é tudo extremamente bem feito, é tudo extremamente realista, né? Também vale uma menção muito especial aos efeitos especiais, a menção especial aos efeitos especiais. É sensacional aqui como eles são realistas, como eles são muito bem desenvolvidos. Também ao figurino e a maquiagem, que eu acho que são dignas de Oscar. E principalmente, que muita gente esquece de falar, da edição de som e da mixagem de som. A maneira como vários sons aqui desse universo são criados é muito criativo, funciona meticulosamente para melhorar essa experiência, para tornar tudo muito mais detalhado. Parece que a gente realmente está dentro daquele universo de Duna. Isso é fantástico. Inclusive tem um momento aqui que me pegou muito desarmado, que já é no início do filme. As areias de Duna do planeta de Arrakis, ela tem especiarias, né? A trama vai se pautar muito nisso, a parte política, mas já a gente chega lá. E essas especiarias, quando elas são misturadas com areia, elas produzem um som muito específico. E a maneira como o filme cria esses sons é simplesmente espetacular. Você é simplesmente transportado para aquele lugar. Isso é extraordinário. Você escuta tanto sons gigantescos como explosões de uma forma muito potente, mas você também escuta sons pequenos, sons que vão ajudar a criar a atmosfera daquela narrativa. E isso nos leva ao roteiro de Duna. Tem personagens muito interessantes aqui, principalmente o protagonista, o Paul Atreides. Ele tem uma missão, uma jornada aqui que se assemelha muito à jornada do herói, que já foi contada várias vezes no cinema, mas ela funciona muito bem. E o Villeneuve não abre mão dessa jornada do herói. Aqui esse personagem ele tem um destino muito importante, né? Tem essa questão do filme dele ser o escolhido para alguma coisa. Além do Paul Atreides, a gente também tem a Lady Jessica, que é a sua mãe. E a relação entre esses dois personagens é muito boa, porque ela tem todo um amor materno pelo seu filho, mas ela também tem um senso de dever para com a sua ordem, as Bene Gesserit, que são uma espécie de bruxas nesse universo de Duna, entre aspas, né? E eu acho que essa personagem da Lady Jessica é o retrato perfeito de como o Denis Villeneuve ele queria trazer essa força feminina para o filme, porque ela é principalmente a força motriz junto com seu filho, essa relação entre os dois que cola tudo nesse universo, que fazem as coisas acontecerem de verdade. E é claro que também temos outras personagens femininas fortes, elas são essenciais para o restante da narrativa.
principalmente também a Zendaya, que aqui aparece um pouco nesse filme, ela não aparece tanto quanto eu gostaria que ela aparecesse, mas ela é uma personagem importante para agora e também para o futuro de Duna, e outras personagens também que vão aparecendo no decorrer do filme, que são relevantes para que, digamos assim, as peças se mexam, para que o filme consiga avançar, para que o filme consiga evoluir. E outra relação muito boa também é do personagem do Paul, do protagonista, com o Duncan Idaho, que é o personagem do Jason Momoa. Eles têm uma amizade muito forte, eu acho que funciona bem os momentos em que eles estão juntos aqui, e a presença do Jason, ela é muito forte, você consegue gostar do personagem mesmo ele tendo poucas cenas relativamente no filme, mas ele tem toda uma questão de lealdade à família Atreides, toda essa questão dessa amizade junto com o Paul é bem tocante. Também tem muitas questões místicas que me recordam Star Wars, né? Me lembram Star Wars, me lembram a força de Star Wars. Muitas coisas ali, muitas utilizações dessa força sobrenatural, né? Desses personagens sobrenaturais, a maneira como eles aparecem na trama, me lembram muitos detalhes de Star Wars também. Se você não sabe, o George Lucas, quando criou Star Wars, teve como Duna uma das suas principais referências. Então faz muito sentido, porque tem muita coisa lá dentro da trama de Star Wars, muitos elementos daquele universo fantasioso que se inspiram em Duna, e é engraçado como as coisas elas se retroalimentam, né? Tem muitas coisas do ponto de vista de direção de arte que lembram muito Star Wars também. O filme também tem uma pegada política que traz muito para a realidade, né? Toda a questão do imperialismo, toda a questão que me remete muito às grandes navegações, com especiarias, com pessoas que acham que podem chegar num local, se apossarem de recursos naturais, por exemplo, de dominarem aquele local, dominarem as riquezas daquele local. Isso me recorda muito a época das grandes navegações, o que Portugal fez com o Brasil, com a Índia, enfim, vários outros países fizeram com os países lá da África. Então o filme ele tem esses paralelos que eu acho bem interessante. E você também acompanha muito a luta daquele povo nativo ali, né? A maneira como, de certa forma, eles resistem tanto ao planeta, a questão do ambiente, que é muito pesado para eles, como em relação à presença de estrangeiros dentro do seu próprio planeta. Duna é principalmente também sobre a questão da exploração de petróleo, de como os Estados Unidos eles têm essa questão imperialista de ir para um local, de se apossar dos recursos naturais desse local e de pegar esses recursos para eles próprios, para eles tirarem proveito da forma que quiserem. E essa metáfora ela é tão óbvia que o próprio nome do planeta Arrakis remete a Iraq, né? Que é o Iraque. E o nome dos nativos desse planeta são os Freemen, né? Que, se você for fazer uma conexão com o inglês, são os homens livres, né? Free, de livre, e man, de homem. Homens livres. E é claro que esses dois aspectos se conectam também. Tudo isso faz muito sentido porque tudo isso trata de um imperialismo, seja do imperialismo europeu, seja do imperialismo americano. Existiram vários episódios na história que esses povos pegaram recursos para eles próprios e quiseram dominar estrategicamente uma região. Isso me lembrou muito também Game of Thrones, que eu acredito que o George R. R. Martin, o autor de Game of Thrones, também deve ter se inspirado bastante na obra do Frank Herbert, porque existe também essas questões das casas. O personagem do Duque Leto Atreides, ele é uma espécie de governante, uma espécie de senhor feudal, entre aspas, né? A família dele meio que governa ali o planeta Caladan. O Paul, ele é o herdeiro dessa família, portanto, ele vai se tornar o governante no futuro. E a personagem de sua mãe, a Lady Jessica, ela é uma concubina. É muito importante que se diga que, apesar de não ter essa relação de monarquia necessariamente, os papéis de cada um desses personagens se assemelham muito a papéis de monarcas, de príncipes, enfim, papéis que a gente já está mais acostumado a ver dentro dessas séries, desses filmes que tratam de temas mais medievais. Inclusive, nós também temos um imperador que, fazendo essa comparação com Game of Thrones, ele é mais ou menos o que seria o rei dos sete reinos, né? O rei de Westeros. Então dá pra comparar bem, dá pra fazer várias conexões com Game of Thrones nesse sentido. Existe muito jogo de poder dentro desse universo, existe muito essa questão de intriga palaciana. E eu acho que é bem interessante aqui como isso funciona. E uma última coisa também que eu gostaria de falar, que eu acho que é um ponto positivo do roteiro, é que o filme ele é até que bem tranquilo de entender, né? Muita gente fala que Duna é um dos livros mais difíceis de serem compreendidos aí dentro do território da ficção científica, da fantasia. E a adaptação do Denis Villeneuve, junto com os demais roteiristas, ela é muito eficiente nesse sentido. Eu acho que consegue ser um filme acessível para as pessoas.
apesar de eu achar que tem um problema aí no roteiro, que eu acredito que tem muita informação. É um filme que é longo e ele tá sempre te apresentando coisas novas. Então tem sempre informações o tempo todo para você digerir. Como o filme ele tá sempre correndo para frente, né? Tá sempre indo para frente, acontecendo coisas. É um pouco difícil de digerir todas as informações que ele te dá durante a trama, né? Durante a narrativa. Principalmente aí, obviamente, para quem não conhece o livro, para quem já não é muito familiarizado com a obra do Frank Herbert. Já partindo agora para a parte mais técnica, né? Falando um pouco mais sobre a direção do Denis Villeneuve, ele consegue muitas vezes causar um grande impacto utilizando muito a montagem. Existe uma cena que para mim é a mais interessante do filme, que tem a ver com misticismo e que tem a ver com dois personagens. E nessa cena é quase que uma montagem rítmica também. Enquanto um personagem ele sofre com um drama bem específico, o outro personagem que tá ali próximo ali, ele fica sentindo o que esse personagem está sentindo. Então existe quase que uma conexão espiritual, uma conexão emocional entre esses dois personagens e funciona perfeitamente bem. Me lembrou inclusive o Green Knight, uma cena do Green Knight, que eu vi o diretor comentando um dia desses aí na internet. Me parece muito essas duas cenas, a maneira como elas são desenvolvidas. Mas não só isso, eu acho que o principal chamariz do filme do Villeneuve são as cenas do Paul Atreides, como ele tem essas visões dele, como ele tem esses momentos introspectivos ali no meio do deserto, como que ele é de certa forma guiado pelo futuro ali também, essa questão do trabalho com o personagem, dele estar sempre tentando se descobrir quem é de fato o Paul Atreides, né? E essas cenas eram fundamentais para o filme, e a maneira como o Denis Villeneuve ele diferencia ela das outras cenas é muito interessante. Ele vai lá na fotografia, na colorização do filme e deixa tudo mais saturado. Você percebe que existem mais closes, existe muito a presença da personagem da Zendaya nesses momentos aqui, e ele deixa tudo muito mais próximo, tudo muito mais íntimo também. Você consegue entrar dentro da cabeça do Paul e sentir que ele tem essa conexão que é muito grande com o deserto, né? Então isso é essencial para a narrativa, e para mim o Denis Villeneuve ele consegue tirar isso de letra. Também existem alguns momentos aqui que o diretor ele consegue trazer uma sensação de suspense, uma sensação de urgência que é muito interessante. Tem certas cenas aqui que acontecem traições e tudo mais, sem entrar muito em spoiler. O filme, ele se eleva ali. Ele tem uma sensação de urgência, uma sensação de terror mesmo ali em determinado momento. Tem certas cenas que o roteiro ele te dá uma informação e depois o Villeneuve ele vai pegar essa informação e ele vai construir uma cena que é meticulosamente bem pensada para te causar surpresa, para te causar tensão, porque você não sabe muito bem como aquilo vai terminar. E a maneira como ele faz isso é excelente também, não só nessa cena, mas em várias outras cenas pro futuro, com a presença inclusive do Minhocão, né? Os momentos em que aparece esse Minhocão, eles são muito bons, com exceção de um que eu vou falar depois. E tem outro ponto que eu acho muito positivo, que são as atuações. Eu acho que o elenco é muito bom, tem nomes muito conhecidos e muito consagrados, como Javier Bardem, como a Zendaya, como o Timothée Chalamet, como o Oscar Isaac, como o Jason Momoa também. E todos esses personagens, eles têm personalidades muito bem definidas. E a maneira como cada ator constrói esses personagens é muito interessante. Eu acho que todos são muito competentes. Eu acho que é um puta elencaço que fez jus realmente a esses personagens. Também vale uma menção para Rebecca Ferguson, que eu já citei aqui a personagem dela, a Lady Jessica. A Rebecca é extraordinária. É uma atriz que cresce cada vez mais em cada projeto. E aqui ela mostra uma dor, uma vulnerabilidade da personagem dela. Assim como todos os outros atores que eu já citei, ela também tá extraordinária. E o último ponto aqui, antes de passar para os pontos negativos desse filme, é a trilha sonora do Hans Zimmer. Cara, o que esse cara compõe de música é extraordinário. E eu não tô brincando, galera. Eu não tô brincando, eu não tô pirando aqui à toa. O que esse cara escreve, o que esse cara sabe ler a narrativa, tem batidas tribais aqui, é algo potente, é algo que para as cenas de contemplação funciona bem, e para as cenas mais agressivas e tudo mais, tem uma voz meio tribal, uma coisa assim que é bem diferente do que eu normalmente vejo o Hans Zimmer fazendo. É muito fantástico, é muito presente na narrativa essa trilha sonora, é muito marcante, é um dos melhores pontos aqui desse filme, sem dúvida nenhuma. E é interessante notar também que recentemente a IndieWire fez
uma entrevista, né, com o Hans Zimmer. E nessa entrevista, o compositor disse, né, que essas vozes femininas tribais que eu citei agora, elas têm um porquê de estarem ali nessa trilha musical. Elas estão lá justamente para conseguirem realçar essa importância feminina do universo de Duna. E isso complementa muito bem o que eu falei lá sobre as personagens femininas do filme, como que o Denis Villeneuve, ele quer fazer personagens femininas que se integrem mais à trama, que tenham papéis importantes. Porém, galera, como vocês devem saber, nem tudo são flores na nossa vida, né? Também tem alguns pontos que eu queria comentar com vocês que eu acho um pouco negativos e eu vou pedir aí a paciência dos fãs de Duna. Eu tô analisando especificamente este filme, tá? Eu não conheço a história do livro porque eu não li o livro, tá? E eu também estou comentando sobre esse filme isoladamente, porque nós não temos a parte 2, então não tem como a gente falar da parte 1 junto da parte 2, porque ela não existe ainda, não sabemos se ela vai acontecer, pelo menos até a data da gravação desse vídeo. Então eu peço aí a compreensão de vocês. Primeiramente vamos falar sobre o Villeneuve, né? Eu acho que as cenas de ação desse filme, principalmente as cenas que são mais físicas, que tem mais luta corpo a corpo, eu acho que elas ficam um pouco aquém das demais cenas, principalmente das cenas ali que tem um escopo maior, que tem explosões, que tem pessoas gritando, correndo, blá blá blá, né? Essas cenas corpo a corpo, eu acho que elas não são tão bem dirigidas pelo Villeneuve. Eu acho que dá pra você perceber que existe ali coreografias, né? Parece algo mais coreografado, não é tão impactante como é, por exemplo, uma cena de ação de um filme como Mad Max, que o George Miller filmaria, por exemplo. Nesse sentido, me lembrou muito os filmes do Christopher Nolan, os Batmans do Christopher Nolan, que eles têm umas cenas meio travadonas, né? De porradaria e tudo mais. Eu acho que falta ele usar um pouco mais a câmera na mão de repente, falta ele dar um dinamismo maior a essas cenas, talvez cortar um pouco mais, ou quem sabe movimentar um pouco mais a câmera, enfim, fazer algo um pouco mais impactante. E não é só isso que eu acho que o Villeneuve, ele tem problemas em tornar impactante. Tem algumas cenas, eu tava falando das cenas dos minhocões aqui um pouco atrás no vídeo, e tem uma cena muito específica que eu tava esperando muito de um minhocão lá que aparece. E essa cena eu tava esperando que ela fosse melhor dirigida de certa forma, que ela tivesse mais impacto, que de alguma forma houvesse ali alguma movimentação interessante de câmera, que houvesse mais construção de tensão, porque é um personagem importante, essa cena é importante para a narrativa, é importante lá para a parte final do filme. Então eu tava esperando que aquilo me causasse mais impacto. Eu acho que o Denis Villeneuve não consegue causar esse mesmo impacto que ele causa em outras cenas, principalmente nas cenas em que ele está apresentando esse universo, que ali eu acho que é a principal qualidade desse filme, né? Explorar bem esses ambientes e tudo mais. Nos momentos pontuais da trama, em que é necessário um pouco mais de habilidade do Villeneuve como diretor de ação, ele não entrega tanto. Temos também um problema de roteiro, que eu acho que vocês já devem ter ouvido outras pessoas falarem isso. Eu acho que o filme, ele fica muito na promessa. Como assim, Thiago? Vamos lá. Esse filme é como se fosse um grande primeiro ato de uma história, certo? E o que é que normalmente é o primeiro ato de uma história? É a apresentação dos personagens, né? Você tá conhecendo o universo ali, ele tá te apresentando ali quais são as motivações dos personagens, quais serão os obstáculos desses personagens, como eles vão perpassar esses obstáculos. E aqui eu sinto, em Duna, que tem muitos momentos de introdução de coisas, e a trama ela demora muito a se desenvolver, né? Porque o Villeneuve tá colocando várias coisas na trama, os personagens demoram muito para chegar em Arrakis, e quando eles chegam ainda tem mais apresentação, eles em determinado momento lá vão ver como é que é o deserto, tudo mais, não sei o que. E isso leva um longo tempo, Eu entendo que é uma característica do Villeneuve fazer isso, né? Para que você entenda bem como é que é aquele mundo, como é que funcionam as regras daquele mundo, para você entender muito bem todo o contexto. O grande problema é que esse filme não desenvolve todas as motivações dos personagens, né? Eu acho que, por exemplo, o Paul, apesar de eu ter falado que ele é um personagem interessante, que ele tem um dilema, um conflito interessante, ele não desenvolve todo o objetivo dele, digamos assim, na trama. O filme ele pausa no momento que é crucial para uma segunda parte ali. Mas até aquele momento, o personagem não se desenvolveu realmente ali, não desenvolveu um objetivo, ele não desenvolveu uma busca de fato, né, como personagem. E eu acho que isso também, né, essa questão que eu comentei, de ter um longo tempo ali de exposição, de você conhecer o mundo e tudo mais, eu acho que isso também atrapalha o desenvolvimento dos personagens, né? Porque eu acho que existem algumas boas relações aqui pontuais
entre o Paul Atreides, por exemplo, com a mãe dele, por exemplo, com o personagem do Jason Momoa, acho que funciona muito bem. Agora, eu acho que existem outras relações com personagens mais secundários, com personagens coadjuvantes, que o filme ele não trabalha tão bem. Você não tem muito tempo para ficar com aqueles personagens, eu acho, porque o Villeneuve está sempre preocupado em fazer alguma coisa nova, em te apresentar alguma coisa nova. Eu acho que o filme, em determinado momento, ele tá te apresentando, e aí acontece algo que o filme ele começa a correr até o final. Começa a acontecer um monte de coisas, acontecem tragédias, acontece um monte de coisa, e você não sente as tragédias, você não tem tempo de ruminar essas tragédias, você não tem tempo de refletir sobre as questões de Duna, de fato. Eu acho que o ritmo de Duna poderia ter sido um pouco mais compassado e um pouco melhor arquitetado. Eu queria muito ter conseguido digerir alguns acontecimentos da trama, eu queria muito ter sentido mais por esses personagens também. Essa questão da digestão dos acontecimentos do filme é algo extremamente relevante, extremamente valioso para o espectador, e eu não acho que Duna faz isso tão bem. Então o filme, para mim, ele tem um grande desequilíbrio, tanto de ritmo, de certa forma, tanto de desenvolvimento de personagem, como o roteiro. Ele consegue trazer de forma harmônica ali um desenvolvimento do universo e um desenvolvimento dos personagens que estão dentro. Como ele consegue fazer com que a história daquele filme não seja apenas uma experiência visual, um grande universo sendo apresentado. Eu acho que falta um pouco de conexão entre universo e personagens. E como trazer isso, como colocar isso junto de uma forma que seja mais emocional, de uma forma que te envolva mais. É exatamente por isso que eu acredito que muita gente achou esse filme insosso, né? É uma palavra que eu tenho ouvido muito aí, muitos críticos que não gostam do filme utilizarem. Dizem que Duna tem essa questão mais insossa mesmo, mais fria, digamos assim. Eu não acredito que seja proposital, eu não acho que os universos que o Denis Villeneuve cria são frios. Eu acho que, na verdade, são muitas coisas. Sabe aquelas barrinhas de check, aqueles objetivos que você tem quando você vai fazer um filme? Eu acho que o Villeneuve tinha muitas coisas a se preocupar, e eu acho que ele não conseguiu fazer com que todas essas coisas funcionem de forma tão harmônica. Então essa questão do filme não ter um final bem definido, e todas essas questões que eu tenho falado aqui, esse problema de montagem, esse problema de roteiro de fato, eu acho que é o que acaba fazendo com que as pessoas assistam o filme e não se envolvam com esses personagens, apesar de gostarem de estar vendo aquele universo, gostarem de estar vendo tudo aquilo que está acontecendo. Duna, como eu falei no Twitter, é um filme muito interessante, tem muita coisa interessante acontecendo o tempo todo, mas talvez seja esse o problema. É tanta coisa acontecendo o tempo todo que você não tem tempo de refletir, de sentar, de observar aquele mundo, de ficar ali com aqueles personagens. Tem um roteirista que chama Marcelo Gomes, que eu peguei uma dica dele uma vez numa aula, que ele diz que você, quando tá escrevendo um diálogo, você tem que sair para jantar com o personagem, você tem que conversar com o personagem, você tem que, de certa forma, conviver com aquele personagem. E isso não acontece em Duna. O espectador, ele não se liga tão intimamente com esses personagens. Eu acho que esse é o principal problema. Bom, mas apesar de todos esses problemas, eu acho que o filme ainda é muito bom, eu acho que é uma baita experiência de cinema. Eu tava conversando com uns amigos em um grupo do WhatsApp e tava perguntando, mas cara, todos esses filmes aí que vão pro cinema, eles não são experiências de cinema? Eles não são filmes para cinema? São, na prática são, mas nem todos têm o escopo que Duna tem, nem todos têm o cuidado estético que Duna tem, nem todos têm esse perfeccionismo que Duna tem. E tudo isso faz com que esse filme tenha uma qualidade muito saltada aos olhos no cinema, aos olhos e aos ouvidos também. Eu acho que seria um erro você não assistir esse filme no cinema. Claro, né? Guardadas as devidas proporções. Tem gente que ainda tem muito medo de locais movimentados, fechados. Mas, cara, se você tá duplamente vacinado, se você não tem mais tantas preocupações, se você tem o seu cuidado, se você anda com a sua máscara e tudo mais, vale a pena pra caralho ver Duna na maior tela possível, tá? Faça um esforço. É uma experiência, assim, nesse sentido, que vale a pena pra caramba, assim. É, de fato, o que eu gosto de chamar de experiência de cinema. Porém, como eu tava comentando aqui durante o vídeo todo, tem esses pequenos poréns que eu falei, que acabam se tornando grandes no decorrer do filme, e eu acho que ele equilibra um pouco, assim, né? Eu acho que o que poderia ser muito bom acaba sendo apenas bom pra mim. E é por isso que eu dou nota 3 de 5 pro filme. Se você gostou do que eu falei aqui,
por favor, se inscreve nesse canal pra gente crescer cada vez mais, pra gente debater cinema cada vez mais. Curte esse vídeo aqui, ativa o sininho para receber todas as notificações que vão vir para você estar ligado nos vídeos aqui. Vocês sabem que eu tento trazer o melhor conteúdo possível sempre que tem vídeo aqui do canal, o mais explicado possível, o mais técnico possível. E espero que vocês tenham gostado desse aqui também. Comenta aí se você concorda comigo, se você não concorda comigo, quer me xingar? Me xinga aí, tá? Não tem problema. Eu tenho descoberto que os haters também, eles ajudam a movimentar o canal. Então, por favor, comenta aí, faz tudo isso aí, vai me ajudar a crescer pra caralho. Eu agradeço a sua paciência e agradeço que você esteja até o final desse vídeo comigo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!